Ô Clivandi, Clivandi, encosta a porta aí, a porta. Alô, Encosta aí, alô, por favor. Mas a gente acha que tá baixo, mas não tá não, né? Vamos adorar o nosso Deus? Cante a Deus o seu louvor, que seja alegre o seu cantar, que grandes coisas Deus tem feito, com gratidão venha clamar, ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes, cantem sua vitória. Sua vitória é completa, é tão leal em seu amar. E ao som de instrumentos Vamos todos exultar. ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes, cantem Deus. Diz a nossa esperança, é que seu amor vem nos salvar. E com toda a confiança Ao Senhor vou me entregar. ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes, cantem. Vamos cantar mais um louvor. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança as sementes, espalha pelo chão. Planta em tua terra. Os homens, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo? Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho
certo e perto tem serviço e profissão. Pega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida. Os homens, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem Parado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás, Cristo põe a vida. não pode olhar para trás, Entrou em mão no arado, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. Vamos lá. Lancem aos céus uma nova canção que agrade ao bom Pai que nos fez. O Deus defensor, o Deus de amor, o eterno e único Deus. Lancem aos céus uma nova canção que agrade ao bom Pai que nos fez. O Deus defensor, o Deus de amor, o eterno e único Deus. Por sua graça, Ele nos escolheu, adotou-nos como filhos seus. Por meio de Cristo, o bom pastor, Ele louvou de sua glória e amor. Lancem aos céus uma nova canção que agrada ao bom Pai que nos fez. Deus defensor, o Deus de amor, o eterno e único Deus. por sua graça temos redenção, através do seu sangue o perdão. Predestinados, abençoados, em Cristo antes da criação. Lancem aos céus uma nova canção que agrade ao bom Pai que nos fez. O Deus defensor, o Deus de amor, o eterno e único Deus. O eterno e único Deus. O eterno e único Deus. Momento da ceia, podemos sentar. Todos continuam, né? Tá com problema. Vamos cantar um louvor durante esse momento? O eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move
nós seu Espírito. O eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. O eterno é Senhor, soberano, líder, nossa luz. Deu por nós seu Filho, move em nós seu Espírito. O eterno é perdão, seu poder supera todo mal. Tenho sede de ti, ó Deus, e do teu amor sem igual. Dá-me um simples coração, pronto a obedecer, com a vida em tuas mãos, saberei viver. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos atos e nos purificar de toda injustiça. Bom dia, igreja. Esse é o momento da Santa Ceia, que a gente vai refletir, relembrar sobre Jesus. E eu queria trazer uma informação que vai ajudar. Quando eu fiquei sabendo dessa informação, mudou a minha visão de ver a Santa Ceia. No casamento judeu, tem um momento da comunhão, que funciona assim: o noivo pega uma taça, ele bebe essa taça e dá para a noiva e a noiva bebe. Isso significa a comunhão deles dois. E na Santa Ceia a gente vai ver, abra suas Bíblias em 1 Coríntios, aí vocês vão entender mais claramente o que essa informação muda na Santa Ceia para a gente. 1 Coríntios 11, versículo 23, a partir do 23. 1 Coríntios 11, 23. A gente vai ler até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então Jesus pega lá o cálice e dá aos discípulos.
da mesma forma que o noivo dá para a noiva. Então, quando a gente ceia, é um momento de comunhão com Jesus, nosso relacionamento com Jesus. E nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Então, Ele, como noivo, dá a taça para nós. Nesse momento de ceia, nós renovamos essa aliança com Jesus. E também uma aliança entre nós, porque Jesus deu aos discípulos, e os discípulos entre si também foram tomando do mesmo cálice. Então, essa comunhão é nossa, é vertical, nossa com Jesus, e horizontal, nossa entre nós. Vamos continuar lendo aí no 27. Portanto, todo aquele que come o pão, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Então, nesse momento da Santa Ceia, não é um momento aleatório, a gente come um negócio, bebe e sem ter noção do que a gente está fazendo. Quando a gente está ceando, é muito sério. A gente tem que prestar atenção. A gente está comungando com o Senhor e uns com os outros. Então, por isso que a gente tem esse momento aqui, que a gente reflete nas Escrituras, para a gente relembrar. Então, Jesus fez isso para que a gente pudesse lembrar dele. Então, precisamos disso, pois a nossa memória é muito curta. E a gente precisa estar concentrado. Estamos tendo um momento de comunhão com Jesus e uns com os outros. Por isso que ele diz no 28. Examine-se cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Então, tem um momento de reflexão, a gente vai se examinar como está meu relacionamento com Jesus, como está o meu relacionamento com os irmãos. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso que aconselhamos que somente os discípulos, os irmãos, os cristãos façam o momento da Santa Ceia, participem do momento da Santa Ceia. Aí ele vai dizendo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então ele fala que essa falta de reflexão, essa falta de entendimento profundo da Santa Ceia, do nosso relacionamento com Jesus, do nosso relacionamento uns com os outros, estava ali produzindo naquela igreja de Corinto muitos fracos e muitas pessoas que já tinham se afastado do Senhor. Então, esse momento da Santa Ceia é isso, onde o noivo passa para nós, que somos a noiva de Jesus, e nós também comungamos uns com os outros. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor, como noivo, deu a vida por nós e temos esse privilégio de sermos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, e o Senhor vai voltar para nos levar para perto do Senhor, para morarmos na casa do Senhor que o Senhor está preparando. Obrigado por essa honra, obrigado pelo sangue do Senhor derramado, esse sangue de uma nova aliança, diferente da aliança antiga, uma aliança renovada, uma aliança transformada pelo Senhor, pela graça e não pela lei, pela fé e não pela obediência a mandamentos. Obrigado, Senhor. Que esse momento da Santa Ceia seja sempre profundo, realmente discernido por nós. Estamos comendo corpo do Senhor e bebendo do cálice do sangue do Senhor que foi dado em nosso favor, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar nossas falhas, nos transformar por meio do Teu Santo Espírito, a santificação, para sermos parecidos com o Senhor. Também abençoa a nossa igreja, os relacionamentos uns com os outros, também a nossa comunhão. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém.
Esse é o momento das ofertas. Queria pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Então aqui é o Antigo Testamento, o último livro, último profeta antes de Jesus. Malaquias 3, 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis no campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o contexto é o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento tinha um mandamento do dízimo, mas hoje nós não somos obrigados a dar o dízimo, porque os apóstolos instituíram que cada um deve dar conforme determinou em seu coração. Mas o dízimo é uma regra que a gente deve ofertar ao Senhor uma 10ª parte de tudo aquilo que a gente constrói, daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente faz. Então a regra é o dízimo. E o princípio é a gente ofertar a Deus, a gente expressar a nossa gratidão a Deus. Então existe isso, o princípio e a regra. É igual o sábado. O princípio do sábado é o descanso, é de louvar a Deus, é de estar com a família. Isso feito no sábado no Antigo Testamento. Hoje a gente também não é obrigado a guardar o sábado. Mas o princípio, que a gente ainda deve louvar a Deus, que a gente deve descansar, que a gente deve estar com a família, ainda persiste, a gente pode fazer em qualquer dia. Então no dízimo é uma 10ª parte. Você tem 100%, 10ª parte, 10%, eles separavam para Deus. E aqui ele fala que eles estavam roubando porque eles não estavam dando a 10ª parte, não era instituído isso. Então, eles estavam deixando de dar, ou 0%, ou 1%, ou 2%, ou 5%, a gente não sabe o quanto. Mas Deus aqui incentiva, sejam obedientes, que vocês vão ver que eu vou dar sempre suprindo, sempre cuidando, que a oferta é isso. Quando a gente oferta, a gente confia que Deus supre, porque a gente pode usar 100% para nós, mas quando a gente oferta, seja 10, seja qual for a porcentagem não é o importante é o seu coração. Onde está o seu coração? Está confiando na sua riqueza ou está confiando em Deus? Essa é a questão da oferta, essa é a grande questão da oferta. Cuidar onde está o nosso porquê ofertamos. Joyce está na fase do porquê. Por que a gente vai na igreja domingo? Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que almoçar? Por que eu tenho que dormir? Por que eu tenho que tomar banho? É tanto porquê o dia todo. Então isso é importante, isso me ajuda a entender sempre o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu oferto? Por que eu faço isso? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por que a gente está aqui hoje? Por amor a Deus. Por que ofertar? Por amor a Deus. Por tudo que Ele tem feito por nós, por gratidão. Essa é a palavra da oferta, gratidão. Vamos orar. Deus, obrigado pela honra de podermos ofertar ao Senhor. E obrigado porque o Senhor é esse Deus fiel que mantém a nossa casa, a nossa saúde, o nosso alimento, a nossa segurança. Tudo o Senhor cuida, o Senhor supre, o Senhor provém. O Senhor é esse Pai que cuida de nós e nós somos teus filhos. Abençoa, cuide de nossas ofertas, que o Senhor possa aceitá-las. Cuide do nosso coração, que o nosso coração não confie nas riquezas, não confie na força do nosso braço, não confie nos seres humanos, mas confie primeiramente e sempre no Senhor. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos por de pé mais uma vez. Durante esse louvor você pode fazer sua oferta, né?
Cântico celeste. Vai lá. Em teu seio um doce canto gozarás de alegria cada dia. Embora provas de tristeza enfrentarás, em teu ser um doce canto cantarás. Lá. Cântico celeste à noite terás em teu coração, embora na aflição. Fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor é melhor cantar. Pela noite passará o teu pavor, tuas provas já não temas. Hoje ores, hoje sirvas ao Senhor. Logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste à noite terás em teu coração, embora na aflição. Fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor é melhor cantar. Quando vem a dor é melhor cantar. Quando vem a dor, quando vem a dor É melhor cantar. Podemos sentar. Vai descarregar também esse microfone. Eu tô imaginando que ele pode descarregar. Ele tá descarregando. Aí qualquer coisa pegar um de fio. Ok. Qualquer coisa pegar um de fio. Se ele descarregar. Tá. Alô. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje, que é o domingo, dia do Senhor. Estamos muito felizes de estarmos aqui em comunhão, junto com outros irmãos que comungam da mesma fé. E o intuito de Deus e de Cristo ao criar sua igreja foi que houvesse encorajamento mútuo, né? A vida de fé, ela requer ajuda, encorajamento, ânimo. E isso a gente encontra na comunhão. Então é muito especial cada reunião que fazemos, que encontramos nossos irmãos, nossas irmãs. E hoje não poderia ser diferente, né? Hoje é o dia que a gente celebra a morte e ressurreição de Jesus num domingo, né? Que foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. E a gente tem essa comunhão, onde o Espírito de Deus nos fortalece através dos relacionamentos. Então é um momento bem especial. Eu desejo muito que Deus ele haja na sua vida, na nossa vida, através desse tempo de hoje. E eu queria fazer uma oração. Vamos orar e aí logo em seguida a gente vai estudar a Bíblia juntos. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de estar com nossos irmãos, Pai, que têm buscado ao Senhor, têm se dedicado, Pai, têm sacrificado, Pai, perseverado na fé. É tão inspirador, Pai, poder falar com alguém que tem entregado a vida a Cristo, Pai, e tem passado pelas mesmas situações que passamos, Pai, nessa corrida da fé, Pai, rumo ao Senhor, Pai. Que a gente possa sempre estar junto, que Teu Espírito possa sempre agir com muito poder, Pai, através das amizades, das relações, dos corações, Pai, da Tua igreja, da comunhão. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, também através das Escrituras, do louvor, que a gente possa ser edificado, Pai, pelo Teu Espírito na Sua igreja, Pai. Obrigado por Cristo. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a aula, eu queria falar sobre algumas visitas bem especiais que temos hoje. Hoje temos a visita de Cláudio e Elisângela. Cadê eles? Sejam bem-vindos de Brasília, viu, irmãos? Wesley e Alessandra. Cadê? Aê. Brasília. Leonardo Farini. Acertou. Salvador e está morando em Sergipe, não é isso? Morando em Sergipe. E seja bem-vindo. Aqui a gente tem história, viu, junto aí, ó, de muitos encontros, retiros, né? Então a gente tem um carinho muito especial por vocês, irmãos. Sejam bem-vindos, né? Somos uma família, somos irmãos, né? Então a gente está junto aí nessa caminhada com Cristo. Há uns anos atrás, eu voltei a andar de bicicleta. Quando eu era criança, eu tinha uma Caloi Cross, daquelas que, anos 80, bem estilizada. Aí eu dei uma parada nessa história de bike. E aí, quando foi na pandemia, eu falei, eu vou voltar, né? Esse negócio de bicicleta, tá? E aí, fui comprar minha bicicleta. Tem que ser grandona, né? Aro 29 e tem os tamanhos, né? O meu tem que ser GG, por causa da minha altura, assim. Aí comprei a bicicleta e tal, aí eu comecei a andar de bicicleta, comecei a entrar novamente nesse mundo, só que mudou muito, sabe? Esse mundo da bicicleta. Antigamente essas coisas eram mais simples, né? Você usava a bicicleta até ela se destruir, assim. Era quando você levava para consertar, né? Hoje não, você tem que fazer revisão, tem que levar para o cara olhar, quando fizer um barulhinho tem que levar. É quase um carro. É mais complexo, né? E aí depois eu descobri também que tinha um movimento que o pessoal falava assim, que é um movimento de redução de peso da bicicleta. Que principalmente o pessoal que faz competição, não é só comprar a bicicleta, né? Você tem que ver nela o que é que você pode reduzir de peso. E aí você reduz, se ela tem um câmbio na frente e um traseiro, aí você muda o sistema para ficar só com o câmbio traseiro. Aí você elimina a chavezinha de troca e o câmbio, aí você já tira peso, né? Se o selim da sua bicicleta é grandão, você pega um mais fino, você reduz peso. E essa redução é de gramas, gente. É 100 gramas aqui, 200 aqui. E tem uma galera que é bem radical mesmo, assim, que reduz assim, coisa assim, de 5 gramas. Aí o cara vai e troca a peça, porque reduziu 5 gramas. Tá? Uma vez eu vi uma bike de um rapaz chamado Avancini, Henrique Avancini, que ele é campeão mundial de mountain bike brasileiro. E aí ele estava com a bicicleta azul escura da Caloi, né? E aí o pessoal falando da cor da bicicleta e tal, aí o pessoal dizendo, não é porque ele escolheu a cor azul não, gente, é porque esse azul é o esmalte que se usa sem a pintura. Então ele tirou a pintura para reduzir peso. Então ele só deixou com esmalte. Até isso, aí eu reduzi quanto? 50 gramas, né? 100 gramas. Só que essa questão de peso, você pode achar assim, isso aí não é nada não, isso aí é invenção da galera. Mas quando é que você sente que o peso faz diferença na bicicleta? Quando você vai pegar uma subida, ou então quando você pega o vento contrário em você. Aí o peso faz a diferença, o peso da bike. Quando você está no plano, toda a bicicleta é igual. A pesadaça e a leve vão andar igual, a pedala vai junto, mas quando você pega a subida, aí a diferença aparece, né? As bicicletas são mais leves e as mais pesadas. Então o peso ele faz essa diferença para o ciclista nesses momentos de ladeira, né? De vento contrário, né? Que são os momentos adversos, né? E aí por que eu estou falando isso? Tem uma carta na Bíblia que é chamada Carta aos Hebreus. E ela vai falar sobre alguns pesos que se prendem à vida do cristão, que fazem com que o cristão tenha uma vida espiritual estagnada,
como se fosse uma vida espiritual parada. E aí essa carta aos Hebreus, ele vai falar sobre a gente perseverar na fé e eliminar todos esses pesos que fazem a gente parar. Ter uma fé, mas uma fé parada, uma fé estagnada. Essa igreja que recebeu essa carta aos Hebreus era uma igreja que estava tendo uma dificuldade, porque eles estavam sofrendo perseguição, estavam tendo situações que envolviam sofrimento, restrição. E essas coisas estavam produzindo neles uma estagnação espiritual. Eles estavam parando, eles estavam deixando de perseverar na fé, eles estavam desacelerando. E aí o escritor percebeu que era necessário que eles olhassem novamente para Cristo e encontrassem em Jesus a saída para ter novamente uma fé viva. E aí você vai ver que ele vai trabalhar um pouco sobre essa questão de corrida, de eliminar pesos, né? E a gente vai ver um pouco como a carta aos Hebreus ela trabalha esse assunto para nós, né? E eu queria que a gente se concentrasse, talvez, nos capítulos mais importantes, sabe? Dessa carta, que a gente vai começar a ler agora, que é Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 29. E aí a gente vai pegar um início do Hebreus capítulo 12, certo? Então a gente vai começar com Hebreus 11, versículo 29. Hebreus 11, 29. E aí o escritor da carta aos Hebreus diz assim: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinham acolhido os espiões pacificamente. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos, uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Até aqui, né? Então, o escritor de Hebreus ele vai falar sobre o quanto é difícil, né, a vida com fé. Né? Quantas decisões você precisa tomar para você ter uma vida com fé em Cristo. Quantas situações você vai passar difíceis na sua vida porque você tem fé em Jesus. Situações difíceis, pesadas, que tem o poder, que tem a potencialidade de parar você e te desanimar. Mas ele fala assim que a fé é capaz de fazer você continuar mesmo nessas situações. Que você tomar a decisão de não parar ou não desanimar, mas perseverar, vai fazer com que você passe por todas essas situações e conquiste a vitória, que é a glória de Deus, né? Então ele vai falar de profetas, vai falar de pessoas que viveram isso ao extremo e foram fiéis a Deus, né? Elas não deixaram as coisas externas e internas parar a fé delas. É apedrejamento, é pedra, é serrote, é morte, é açoite, né? Mas a fé delas estava guardada em Deus, em Cristo, né? E se tornaram pessoas fiéis a Deus e perseveraram na fé. Então, uma coisa que a gente precisa pensar sobre a decisão de ter fé em Deus e viver uma vida de fé é que não vai ser uma vida fácil. Vai ser uma vida mais difícil do que a vida que você tinha sem Deus.
Você vai precisar ter mais restrições, você vai precisar tomar decisões mais desafiantes, você vai talvez ser mais ridicularizado do que você era antes, pessoas vão se afastar de você, em alguns momentos você vai ser perseguido por causa da fé, mas são lugares que a gente vai precisar ter a disposição de entrar e passar por causa de Deus. E nessas horas, não vai ser uma hora que você vai ser esmagado e destruído. Você ainda assim vai perseverar, né? Você vai continuar, você vai andar para frente, né? Deus manda mais que eu vou continuar, manda mais, eu vou continuar na fé, né? E você vai continuar na fé baseado em quem? Baseado em quê? É nas suas próprias forças, é em alguém, baseado em Cristo. Então Jesus Cristo ele entra como a referência de para onde devemos olhar, para onde devemos caminhar, em que momentos devemos caminhar, para onde devemos ir. Jesus sempre vai ser essa referência para a gente manter a caminhada, que isso é chamado de perseverar na fé. Então a grande chave que o escritor de Hebreus estava passando para aquela igreja que estava com a fé estagnada, parada, vocês precisam perseverar na fé. Vocês precisam continuar caminhando na fé, não parem, né? Tá difícil, mas não é hora de parar, né? Continua, persevera, perseverem na fé, perseverem em Deus, né? Tenham paciência e perseverança na fé. Então isso era muito importante para eles, né? Jesus Cristo, ele, num sentido, ele veio trazer paz aos nossos corações. E ele veio trazer paz para uma relação do homem com Deus, né? E uma coisa que muitas vezes dificulta a gente entender o que é a fé é o conceito que a gente tem do que é viver a fé em Cristo. O modo como a gente idealiza Jesus, se é de um modo bíblico ou então pelo senso comum, também é capaz de moldar a nossa fé, né? A gente observa aqui que a vida desses heróis da fé, que é descrita em Hebreus, é uma vida muito agitada, muito ativa, cheia de decisões. É uma vida muito arrojada, sempre andando em frente, né? Sempre tomando decisões na direção de Deus, da fé, da palavra, né? Porém, hoje existe no senso comum a ideia de que você se tornar cristão é simplesmente você ter uma vida pacata. É você ser uma pessoa que você não incomoda ninguém. É você ser uma pessoa que você é na sua. É uma pessoa que não cria confusão com ninguém. Uma pessoa que é discreta, calada. E isso é viver a fé. Então, hoje existe uma ideia de que você ser um cristão, né, viver a fé ativa, está nessa direção, né, que é uma direção equivocada. Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 12, versículo 49 ao 56. O Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, 49 ao 56. O que muitas vezes se encara como uma vida cristã, algumas vezes pode ser uma vida estagnada espiritualmente. Algumas vezes se cria a falsa ideia de que se tem uma vida pacata, onde você não faz mal a ninguém, não perturba ninguém, não incomoda ninguém, é uma vida cristã. Mas, ao mesmo tempo, não fazemos diferença na vida de ninguém. E era um pouco disso que acontecia ali naquela carta aos Hebreus, né? Então, o autor de Hebreus ele estava querendo que os irmãos dali tomassem consciência, né, de que eles estavam tendo uma fé estagnada e que tomassem a decisão de voltar a perseverar novamente numa fé ativa em Deus. Vamos ver lá Lucas 12, 49 ao 56. Jesus fala assim, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que estivesse aceso. Tenho, porém, que passar por um batismo, e como estou angustiado, até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não,
Digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 em uma família, divididos uns contra os outros. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra os sogros, né? Sogros. Jesus disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente, né? Até aqui, né? Então Jesus está falando assim que quando Jesus vem à terra, Jesus ele critica e ele intervém no que as pessoas consideravam como um normal, né? O mundo considera normal várias coisas, né? A normalidade, né? O que é ter uma vida normal, né? Hoje, inclusive na época de Jesus. Mas o que era o normal para as pessoas, né? O que era ter uma boa vida, né? Que é o conceito de normal, né? Da normalidade de ter uma boa vida. O que incluía nesse conceito de normalidade, né? Da época de Jesus, né? Era normal você ser injusto. Era normal você ser ganancioso. Na época de Jesus, era normal você ter falta de perdão e guardar mágoa de amigos ou de parentes. Na época de Jesus, era normal você flertar com o pecado. Era normal você ter uma vida em que você trabalha com as mentiras. Era normal você não buscar a Deus da maneira como Deus merece ser buscado. Era normal, na época de Jesus, você ser materialista. Era normal, na época de Jesus, você viver em competição contra outras pessoas. Era normal, na época de Jesus, a pobreza e a miséria. Era normal, na época de Jesus, explorar os mais vulneráveis. Era normal, na época de Jesus, você se divertir com a imoralidade e a bebedeira. Era normal na vida de Jesus ter uma vida religiosa hipócrita. E aí as pessoas iam e vinham nessa vida normalizando essas coisas e até celebrando essas coisas. Nascia e morria, e as pessoas chegavam e saíam nessa vida normalizando e celebrando essas coisas. E aí chega Jesus, e Jesus se coloca contra essas coisas, ele desnaturaliza essas coisas. Ele fala, o que vocês estão achando que é uma vida normal, que vocês chamam isso até de fé, isso não é verdade. Vocês estão indo contra Deus e contra a palavra de Deus. E aí nesse sentido que Jesus fala, né, que eu vim trazer guerra, né, porque Jesus ele não aceita essa normalidade que é imposta a nós, né, pelo mundo, né. Jesus não aceita isso. Jesus não aceita que uma vida tem que ser desse jeito. Jesus fala, Deus não projetou a vida dessa forma para vocês e para a humanidade, né? Deus pensou de outra forma, né? E aí Jesus ele é muito questionado e perseguido por isso. E aí Jesus ele desnaturaliza muita coisa sobre o que é ter uma vida tranquila, uma vida boa, até uma vida de fé na época dele. Jesus chegou a esse mundo e contestou essa normalidade, né? Então, da mesma forma, o escritor de Hebreus, ele contesta, talvez, o que seria uma normalidade de uma vida de fé, né? Para as pessoas que receberam aquela carta ali, né? E aí, quando ele contesta, ele fala, ó, o que vocês estão vivendo não é fé. Vocês precisam abandonar o pecado e voltar a ter uma fé viva novamente. Igual a fé dos heróis da fé e olhando para Cristo. É o que a gente vai ver agora em Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Vamos ver a continuação daquela parte de Hebreus, né? Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3. E aí o escritor ele vai continuar dizendo assim, depois de ele contar a história de perseverança daqueles heróis da fé, ele fala assim, ó, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então essa carta ela estava sendo escrita para uma igreja local que estava cansada e desanimada. E ele fala assim, vocês não podem cansar e desanimar e parar. Vocês precisam perseverar. Vocês não podem ter uma fé, uma vida estagnada. Vocês precisam andar, avançar. E a maneira de vocês fazer isso envolve duas coisas: perseverança e paciência em Deus. Olhem para Jesus, olhem para os heróis da fé. Ele diz aqui no versículo 1, portanto também nós, né? Então esse termo também nós, ele aponta para que aquelas pessoas também olhassem para aqueles heróis da fé, né? Então, também nós, né? A gente faz parte disso aqui também, né? Isso que eles viveram no passado faz parte de nós também, né? Portanto, também nós, né? Uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né? Então, esse aponta para a gente olhar para o exemplo dos citados no capítulo 11 e seguir esse modo de se viver a fé com perseverança. Então, olhem para essas pessoas, né, que perseveraram na fé e vivam essa fé com perseverança também, não pare, né? Aqui ele vai falar também sobre livremo-nos de tudo que nos atrapalha, né? Em outras versões fala assim, livremo-nos de todo peso. Então dá a ideia de algo que pode atrapalhar a corrida, né? Ele usa aqui uma alegoria de uma corrida, que a fé é uma corrida. E aí você está numa corrida e algumas vezes você toma algumas decisões de amarrar pesos na sua perna, né? Nos seus braços, né? E aí você vai correr uma corrida cheia de pesos amarrados em você. Isso aqui ele não está falando para não cristãos não, tá, gente? Ele está falando para irmãos na fé, tá? Ou seja, eram irmãos que tinham fé, mas estavam rodeados de pesos amarrados em seu corpo. E ele chama esses pesos de pecado. E ele fala assim, vocês estão estagnados porque vocês estão amarrados com vários pesos em vocês, né? Então, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, largar todos esses pesos para voltar à corrida e caminhar, né, como aqueles heróis da fé. E vocês vão se basear em quem? Em Jesus. E aí ele vai mostrar Jesus como grande exemplo de como viver essa fé, sair da estagnação e viver essa fé viva, né, que vai encarar todos os desafios da vida não como motivo para parar, mas motivo para perseverar, para continuar, para intensificar, para aumentar. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele diz assim, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o autor de Hebreus vai falar de três coisas aqui, de Jesus. Ele fala assim, Jesus suportou a cruz. Ele diz assim, ele suportou a cruz, né? Então, ele fala assim que ter fé envolve você suportar, né? Você vai passar por um desafio emocional, físico, financeiro, relacional, psicológico, externo e interno, mas você vai suportar, porque Jesus suportou, né, a cruz, que é perseverar, né? Ele fala assim, Jesus desprezou a vergonha, né? O texto fala, né? Ele desprezou a vergonha. Você vai passar por situações que você vai ser envergonhado pela fé que você tem. E aí você vai deixar aquilo te dominar e dominar a sua vida. Ele é cristão. Eita, então vou me esconder aqui, vou ficar calado, né? Senão a galera vai rir de mim. Eu vou ficar, vai dar de conta que eu nem estou aqui. Eu vou fazer isso. Sou cristão, eu desprezo essa vergonha aqui que eu estou passando. Eu desprezo isso aqui. Jesus desprezou a vergonha, né? Jesus reafirmou a relação dele com Deus, né? Você é o rei dos judeus? Sou o rei dos judeus. Você Deus está com... Sou sim, sou o Messias sim. Você vai ser morto. Pronto, eu vou ser morto, mas eu sou filho de Deus. É isso mesmo, ele desprezou a vergonha das pessoas, né? Então Jesus desprezou a vergonha, né? Perseverar. E ele fala também em Hebreus, Jesus suportou oposição contra si, né?
Então Jesus ele sofreu perseguição por suas decisões, né, de se relacionar com Deus e de pessoas, e ele suporta isso também, né? Então, ó, suportou a cruz, suportou a vergonha, suportou a oposição de pessoas. Agora, por que Jesus fez isso? Porque ele era fortão, ele tinha uma maromba no braço, quem chegasse perto dele, ele agarrava aqui no braço, ele se confiava na sua própria força, pela alegria que lhe fora proposta por Deus. O autor de Hebreus fala. Por que Jesus suportou tudo isso? É pelas suas próprias forças, ele era um cara arrojado, pela alegria que Deus propôs a Jesus, que ele ia receber no céu, se ele perseverasse. Por que eu vou suportar as coisas? Por que eu vou perseverar? Pela alegria que Deus propôs para nós se perseverarmos até o último dia nos céus. É por isso que eu vou perseverar. É por isso que eu vou sair da estagnação. É por isso que eu vou deixar de me esconder. É por isso que eu vou sair de uma vida onde eu não vou incomodar ninguém. E eu vou começar a viver uma vida de fé ativa. Onde Deus vai ser glorificado, Deus vai ser testemunhado, Deus vai ser mostrado através da minha vida. Vai ser mais difícil? Vai. Vou ser perseguido? Vai. Vou ser ridicularizado? Vou. Mas pela alegria que me é proposta por Deus nos céus, eu vou perseverar. Deus propõe para nós os céus, uma morada celestial, a glória dele, que está guardada a nós se perseverarmos até o fim na nossa vida. E aí o último versículo fala assim, ó, não se cansem e não desanimem, né? A comunidade que essa carta foi direcionada na época, ela estava cansada e desanimada na fé. Eles estavam estagnados, cansados, desanimados. Na mente deles, não valia mais a pena fazer nada, sabe? Era só ir ali, ficar ali, tá parado. Não valia mais a pena fazer nada, né? Pela fé, né? E aí o autor de Hebreus mostra para eles que se eles abandonarem, né, esses pesos que eles carregam, né, que é o pecado, e se voltarem novamente para Jesus, Jesus é capaz de presentear cada um deles com paciência e perseverança, que são necessárias para lutar cada dia pela fé. Quando ficamos fracos e clamamos a Jesus, Jesus nos toma na mão e nos conduz. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui, ó. Se estão desanimado, fraco, pesado, triste, estagnado, ó, se levante, ó. Pegue a mão de Jesus, olhe para Ele, que Ele vai levantar você novamente para uma vida de fé ativa e viva, em nome de Deus. Paciência e perseverança são graças que a gente recebe de Deus na nossa vida. Então, chamar Jesus para a nossa vida é pedir por perseverança e paciência, para a gente correr essa corrida da nossa vida com fé. A gente está numa corrida. E para a gente poder correr essa corrida, a gente precisa de paciência e perseverança na fé. Quando somos batizados nas águas, somos chamados a correr essa corrida da fé em comunidade, juntos, como uma nuvem de testemunhas de Jesus. Você já viu uma nuvem, né? Então, a igreja é uma nuvem de testemunhas, né? Junto com os profetas, os apóstolos, nós, né? Somos uma nuvem de testemunhas de Deus, né? Que é a igreja, né? Não ache normal a vida que o mundo quer nos dar, com uma vida parada, estagnada, de rotinas, concentrada nas coisas materiais, nos próprios interesses, no individualismo. Não ache normal isso. Jesus não achou normal essa vida quando ele veio para a terra. Jesus contestou essa maneira de viver. E essa vida, ela é constantemente oferecida a nós. O que a gente vai fazer com essas propostas, né? A gente vai aceitá-las ou a gente vai perseverar na fé com paciência e perseverança, né? Jesus não achou normal a maneira como se vivia e vive nesse mundo até hoje. Jesus não acha normal todas aquelas coisas.
Jesus não acha normal mentira, bebedeira, imoralidade, preguiça, desdém com as coisas de Deus. Jesus não acha normal isso. O mundo acha normal. O mundo diz que é capaz de ter uma boa vida dessa forma. Mas Jesus não acha isso. A maneira de se romper com essa vida, que é considerada normal, mas não agrada a Deus, é você estudar a Bíblia e ser batizado. E se tornar um discípulo de Jesus. Para fazer parte da corrida da fé. Deus ele vai dar forças para você perseverar até o fim. Rumo a uma alegria que foi proposta pelo Senhor para aqueles que são fiéis em perseverar até o fim com a sua fé nessa vida, né? Então, irmãos, eu queria muito compartilhar isso para nós, né? Que a gente possa buscar perseverança e paciência em Deus, possamos olhar para nossas vidas e ver se existem alguns pesos amarrados em nós, né? Que deixam a nossa vida estagnada. Eliminar esses pesos, né, se arrependendo e olhando novamente para Jesus com os olhos fixos, né? Eu agora queria rapidamente fazer um exercício conosco, tá? Eu vou pedir para vocês se reunirem em círculos de 4 pessoas e aí eu queria que vocês conversassem entre vocês durante 5 minutos sobre 3 perguntas que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Jackson. Agora aqui, ó. Então, façam círculos com as cadeiras mesmos, tá? 4, 5 pessoas. E a gente vai comentar entre nós sobre isso, né? Que pesos podem se prender à vida das pessoas para que elas estejam estagnadas espiritualmente? Segundo, como as pessoas podem soltar esses pesos que se agarram à vida delas? Terceiro, qual o papel da igreja e da comunhão na luta por perseverar na fé? Quando passar o tempo, o coral ele vem cantar uma canção, tá? E aí a gente encerra o culto. Deus abençoe.
tá no livro não, viu? Tá no... Oi? Oi. Tá no livrinho. Porque ele pediu, eu não tava com ela aqui, né? Eu estarei... 7-4. Com os olhos fixos. Tá vendo? É. Vamos lá. Vamos nos pôr de pé? Vamos cantar esse último louvor? Marcelo, alguém para orar. Orar no final. Para orar no final. Ele ou tu? Para orar. Aqui. Que é pequenininho. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Tem coisa errada. Como pode alguém conservar pura sua vida? É só manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura sua vida? É só manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que és santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu tava esperando, né? Alegria. Deixa eu até apagar aqui. Salve a igreja com a paz de Cristo. Vamos orar. Santo Deus e Pai que está no céu, muito obrigado pelo teu imenso amor. Muito obrigado pela tua infinita bondade e por tua infinita misericórdia.
Pedimos ao Pai, em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados. Queremos reconhecer a Tua grandeza, Teu poder, Tua majestade. E muito obrigado por ser um Deus grandioso, mas que se importa conosco. Obrigado pela Tua mensagem. Ó Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, através da nossa comunhão uns com os outros, a nós identificar quais são esses pesos que têm nos paralisado, que têm nos tornado lentos, espiritualmente falando. Nos livra, Pai, do peso da culpa, do peso das responsabilidades que temos como pai, como filho, como esposa, como marido. Nos ajuda a carregar esses pesos com leveza e que esses pesos não sejam um empecilho para a gente não continuar correndo essa corrida que nos foi proposta através do Teu Filho Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a nos livrar de todo o pecado que nos rodeia, que são muitos, mas com a força do Teu Espírito e com o Teu poder, nós podemos vencê-los e podemos glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer e já decretar vitória sobre todos eles. Em nome de Jesus, amém. Nosso culto está encerrado. Irmãos, só um detalhe rápido. Próximo sábado vamos ter aula dos casados aqui na igreja às 15h, ok? Então, próximo sábado, os casados aqui na escola, 15h. Amém.